Olá, queridos alunos, queridas alunas. Hoje daremos sequência à nossa quarta aula sobre a planilha Excel. Vamos desenvolver novas planilhas porque novas necessidades irão surgir. Se você desenvolveu a sua planilha, chegará à mesma conclusão. No nosso caso, acompanhe os problemas iniciais que surgiram e que nos levaram a aprimorar a planilha. Acompanhe. A primeira tabela é uma tabela que registra as mensalidades pagas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O problema é o seguinte: se eu quiser saber quem pagou este valor no mês de janeiro, eu não tenho essa informação. Portanto, ao criarmos uma tabela, esta tabela deve ser criada com o maior número de informações possíveis. Caso contrário, será uma tabela considerada incompleta. Além disso, nós temos nesta planilha a tabela de dados junto com uma tabela analítica. A recomendação é que você separe toda a base de dados da base analítica. É por essa razão que nós iremos eliminar essa tabela e esta tabela será reformulada em uma nova aba, que daqui a pouquinho iremos explicar para vocês. Então, nunca misturem tabela de dados com tabelas analíticas. Deixe as tabelas analíticas em uma aba de análise e a tabela de dados em uma aba específica. Este é o primeiro recado da aula de hoje. Portanto, se você fez o mesmo que nós fizemos no seu exercício, agora chegou o momento de reformular. E nós fizemos isso para gerar esse tipo de erro e dessa forma você constatar que esta tabela aqui presente, se eu quiser adicionar novas linhas, novos meses, novos pagamentos, afetará todas as tabelas que estiverem ao seu lado. Percebam que se eu abrir uma linha na linha 7, se eu abrir um espaço na linha 7, esta tabela será afetada. Essa é uma outra razão de não mesclarmos tabela de dados com tabelas analíticas. Ok? Portanto, o primeiro problema é que colocamos junto às tabelas de análise a tabela de dados. Isso pode resultar em um problema sério, pois à medida que novos pagamentos são realizados, novas linhas serão inseridas, então ocorrerá a deformação das tabelas de análise. O ideal é que as tabelas de dados fiquem separadas das tabelas de análise. Logo, a tabela de dados deve ser recriada, mesmo porque não conseguimos identificar o nome dos alunos pagantes. Logo, criaremos uma nova aba denominada Pais para o cadastro dos pagamentos e desta forma essa tabela de dados pode ser excluída da tabela de faturamento, esta tabela aqui. Mas deixe para fazer isso ao finalizar a sua nova tabela de pais ou de clientes se você está desenvolvendo um exercício vinculado à sua empresa. O nosso exercício é vinculado à nossa escola AGMake. Dando continuidade, iremos criar a aba Pais. Será criada, portanto, uma nova tabela de dados conforme demonstramos abaixo. Como na tabela demonstrada não sabemos quem efetuou o pagamento, agora nesta tabela
Temos o nome do pai, o nome da mãe, o nome do aluno, CPF dos pais. Mesmo porque nós vamos gerar boleto de cobrança, precisamos ter o endereço, o CEP, saber qual é a cidade dos pais, o bairro, o curso ao qual o aluno foi cadastrado, o valor da mensalidade, o ingresso, a data de ingresso ou o mês de ingresso e o telefone celular dos pais para qualquer tipo de dificuldade que o aluno venha a ter na escola. Portanto, esta é uma tabela com um número maior de informações. E isso vai facilitar a gestão da nossa escola. Aquela tabela anterior não nos dava essa condição. Para o seu caso, que já desenvolveu as tabelas, faça o cadastro dos clientes da sua empresa conforme demonstramos na nova aba. Você deve desenvolver essa nova tabela em uma nova aba, talvez no seu caso denominada clientes. Na mesma tabela, acrescente os meses de janeiro até dezembro e as colunas de faturamento de inadimplência, ou seja, mensalidades atrasadas. Aqui temos uma informação importante. Sempre que você desenvolver planilhas no Excel, faça sempre de forma que os meses janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro estejam presentes. Isso porque as empresas geralmente apresentam o seu balanço anual. O que é o balanço anual? É o resultado das receitas, das despesas e custos gerados durante o ano. Portanto, quando utilizamos a planilha Excel, essa informação anualizada e discriminada mês a mês é fundamental para que você já deixe a planilha preparada para o ano todo, sem que você tenha que fazer novas adições de colunas ou linhas posteriormente. Você já vai deixar a sua planilha preparada para receber os dados que serão registrados durante o ano todo, como nós fizemos aqui. Aqui nós temos, no mês de janeiro, as letrinhas P indicando que este aluno que está nesta linha efetuou o pagamento. Porém, em março e abril ocorreu a inadimplência. E aqui nós temos o total que faturamos quando eles pagaram janeiro e fevereiro e o total que deixamos de receber quando eles não efetuaram o pagamento do boleto nos meses de março e abril. Portanto, por que estamos utilizando a planilha Excel? Para gerenciarmos o nosso negócio. Esta é a ideia principal. Considerando todos os pagamentos, aqui temos um total de R$ 12.600. Porém, a inadimplência gerada nesse período de janeiro a abril foi de R$ 10.350, o que é um dado preocupante para o negócio. Como as empresas registram as operações anualmente, é importante, portanto, que suas tabelas já tenham espaço para as informações correspondentes a cada mês do ano. Então aqui nós já estamos preparando todo o ambiente de maio, junho, julho até dezembro. Observe que o total de faturamento foi de 12.600, que corresponde aos pagamentos feitos por todos os pais, e esse mesmo valor deve refletir nas tabelas abaixo. Então temos aqui faturamento de 12.600. Ao observarmos a tabela de faturamento por curso, olha só, novamente temos 12.600. E aí nós temos a receita por curso. Eletrônica faturou 1.900, programação 1.300, PHP 750, diagnóstico 1.700, e aí chegamos em 2.600. Quanto representa a receita do curso de eletrônica no faturamento como um todo? 15%. Isso quer dizer que nós já estamos fazendo uma análise
percentual. Essa é uma das principais ferramentas e finalidades do uso da planilha Excel. Agora vamos olhar a tabela ao lado do faturamento do mês, 12.600. Portanto, a escola faturou 3.000 em janeiro, 4.250 em fevereiro, 2.350 em março e 3.000 em abril. Então essas informações coincidem e isso faz com que o nosso controle fique mais efetivo ainda. Se desse R$11.000 aqui, teríamos uma informação incorreta em um desses quadros. Portanto, aqui estamos criando várias informações de conferência. A nova tabela de pais ou clientes ficou bem extensa, bem comprida, mas poderemos usar a opção Exibição e Congelar painéis, primeira coluna, para simplificarmos a visualização e a análise. Então, quando nós clicamos nessa opção e em seguida Congelar painéis, posicionando o nosso cursor na coluna A, automaticamente esta coluna é congelada. E ao utilizar as setas direcionais para a esquerda ou para a direita, a coluna A permanece congelada e as demais colunas é que se movimentam. E aqui nós conseguimos saber quais pais estão inadimplentes. Então, o Paulo de Sá deve para a escola 1.900, o Renato Cavalcante não deve nada, pagou tudo direitinho, e dessa forma nós conseguimos mais uma vez gerenciar as informações. Veja que interessante. Então esta é uma opção para que você possa visualizar de uma forma mais clara as suas informações. Agora sabemos que através da letra P, quem realizou os pagamentos e quem não realizou, através das colunas pré-programadas, através da formatação condicional. Então o que nós fizemos aqui? Efetuou o pagamento, clica em P, digita a letra P, pagou. Se não digitou a letra P, automaticamente a cor fica amarela, indicando a inadimplência. O que é que nós estamos fazendo? Programando essas células para reagirem exatamente desta maneira aqui. Então, nesse caso, você deve optar por página inicial, formatar condicionalmente essa coluna de células e, na condição if ou se, especificar: caso as células estejam vazias, torne o fundo das mesmas amarelas. Então você fará essa operação através da formação condicional. Faça para a sua planilha este exercício, diferenciando o que foi pago e o que não foi pago. Faça uso desta variável formação condicional. Faça isso com calma, até conseguir o resultado que nós conseguimos aqui. Em seguida, faça o mesmo para as colunas de fevereiro, março e abril. Depois nós iremos automatizar essas informações aqui também, mas primeiro, esse é o passo principal. Antes de concluir que todas as áreas amarelas correspondem a clientes inadimplentes, faça uma análise. Por que o Excel se torna importante? Porque ele nos dá condição de análise. Observe que o Paulo de Sá fez o ingresso do seu filho ou da sua filha em janeiro. Então ele pagou janeiro e fevereiro, mas deixou de pagar março e abril. Então, ao multiplicarmos esses dois pagamentos por 950, chegamos em 1.900. E ao multiplicarmos a inadimplência de 2 por 950, deixamos de receber 1.900.
Para a execução do cálculo do faturamento, use a fórmula abaixo para cada uma das células. Então, o que nós fizemos? Pegamos aqui, ó, J7 vezes 2 para gerar esse resultado. J7 é a mensalidade, vezes 2, que corresponde aos 2 pagamentos. Então, nesse caso, nós estamos fazendo essa operação manualmente. No próximo tutorial, eu vou mostrar como poderemos automatizar essas informações, mas por enquanto, faça os cálculos de acordo com o indicado. E no próximo tutorial nós iremos ensinar você a automatizar essas operações. Faça o mesmo para a coluna da inadimplência, que é o resultado dessa operação aqui, 2 vezes J17. Foram 2 meses de inadimplência, multiplicado por 950, que vai resultar em 1.900. Perceba como estamos repassando as informações de uma tabela para outra sem ter que refazer os cálculos. Ou seja, a passagem das informações será de forma automática conforme iremos demonstrar agora para vocês. Ou seja, nós conseguimos transitar entre as abas financeira, paz, cadastro, todas as abas criadas poderemos fazer cálculos de forma sem que tenhamos que buscar. Deixe-me explicar melhor. Através dessa demonstração aqui para ficar mais fácil. Quando nós reconstruímos a tabela de faturamento por curso, geramos essa informação aqui. Essa tabela é uma tabela de análise, enquanto esta tabela é uma tabela de dados que nós criamos. Portanto, se eu quiser passar essa informação do total da inadimplência nesta linha aqui registrada para essa tabela de análise, eu simplesmente faço essa operação aqui descrita. Eu digito aqui, nesse espaço, igual a coluna paz, exclamação Y7, que é essa informação aqui, ó. Não inadimplência, faturamento, me desculpem. Tá? Então nós estamos pegando essa informação da tabela de dados e colocando aqui na tabela de análise. Se eu quiser pegar essa informação de 1.300 e colocá-la aqui, eu devo fazer o mesmo. Igual a tabela paz, exclamação, Y8. E aí, automaticamente, essa informação vem para cá. Faça a mesma operação para as células da sua planilha, usando esse recurso. Isso quer dizer que, se eventualmente você mudar o cálculo desta célula, automaticamente essa informação será alterada. Esse é um dos principais segredos da planilha Excel, dar condição para que você automatize as tabelas de forma que você venha trabalhar cada vez menos. Então, faça o teste na sua tabela usando esse recurso, transitando de uma planilha para a outra. Faça a mesma operação para a tabela de faturamento por mês. Então, aqui um outro exemplo para você compreender. Faturamento por mês é uma tabela de análise. E esse resultado corresponde à somatória das receitas obtidas nesse mês de janeiro. 950, 650, 650 e 750. Portanto, corresponde a J7, J8, J10 e J12 na planilha. Essas informações estão na planilha paz.
Portanto, a sua fórmula deve ser expressa desse jeitinho aqui. Portanto, posicione o cursor nessa tabela analítica correspondente à célula total de vendas de janeiro, digite igual, em seguida vá para a tabela criada, onde encontram as informações, e clique sobre as células adicionando o sinal mais, e aí você terá essa fórmula gerada automaticamente. Aqui novamente explicamos, se o valor das mensalidades for alterado, automaticamente essas informações, ou especificamente essa informação, também será alterada automaticamente, sem que você tenha que voltar nessa tabela e redigitar as informações. Portanto, estamos em um movimento de automatização dos resultados gerados nas tabelas de análise. Para um melhor gerenciamento, devemos criar uma nova tabela para registrarmos o total de pagamentos ocorridos no ano, conforme a tabela abaixo. Trata-se de uma estratégia de criarmos um novo controle de batimento ou conferência das informações geradas, dando maior confiabilidade aos dados gerados por suas planilhas. Então aqui nós estamos registrando o valor das mensalidades de cada curso. Smartphone 750 por mês, programação 650 por mês, Arduino 750 por mês. Essas informações aqui geradas, elas estão presentes aqui, ó. Então, quando geramos essa tabela de pais e colocamos o valor da mensalidade, essa informação foi derivada dessa informação aqui do curso de eletrônica. Eletrônica, o valor da mensalidade de R$ 950. Está na coluna e linha D37. Olha só. Aí eu só venho aqui e digito nessa célula igual a planilha de faturamento, em qual local? Na célula D37. E automaticamente essa informação se deslocará para cá, sem que você tenha que redigitar o valor. Isso está sendo feito automaticamente. Portanto, esse tutorial tem por objetivo treinar você a executar esse tipo de operação de transferência de valores de uma tabela de dados para uma tabela também de dados ou para uma tabela analítica. O fato é que você vai trabalhar menos ao usar esses recursos. Tente executar isso em sua planilha. Agora que a planilha ganhou uma nova característica, os gráficos também sofrerão transformações e seus parâmetros precisarão ser redimensionados. Até o tutorial anterior, tínhamos uma quantidade de curso bem menor do que aqui demonstramos aqui. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cursos. Portanto, o nosso gráfico de pizzas ficou com essa distribuição e eu consigo observar claramente que esses dois cursos aqui são os que mais faturam. O curso de coloração azul de eletrônica e o de modelagem, que é o roxo. Enquanto os cursos que menos faturam são esses aqui, verde, azul claro, abóbora. Olha só, verde, azul claro, o verde, azul claro e o abóbora, que são os cursos de programação. Este novo gráfico também, até o tutorial anterior, tinham 3 fatias. Esse agora tem 4, porque nós incluímos o mês de abril. Então, em termos de faturamento, quem apresenta o maior faturamento? Qual mês? O mês de fevereiro. Percebem? Vamos verificar se realmente confere com a tabela de faturamento. Tabela de faturamento, olha só, fevereiro de fato foi o mês com o maior número de faturamento, correspondendo, portanto, à visualização gráfica.
Nesta tabela aqui nós estamos registrando a quantidade de pagamentos efetuados por mês. Então em janeiro tivemos 4 pagamentos, em fevereiro 5 pagamentos, em março 3 pagamentos, em abril 4 pagamentos, totalizando 16 pagamentos que, somados, totalizam R$ 12.600. Exatamente o faturamento demonstrado aqui nessas tabelas analíticas. Então estamos fazendo o batimento, conferindo a parte gráfica com os números. Uma outra melhora significativa que fizemos em nossa planilha é demonstrada abaixo. Olha que bacana. No anterior já havíamos demonstrado os gráficos para vocês em forma de linha e agora em forma de blocos. Para isso, acesse Minigráficos e altere a coloração em design e o formato também para blocos. Um outro detalhe que nós fizemos. Nós colocamos uma barra de dados a cor vermelha para cada numeração, para cada média obtida. Então, por exemplo, nota 10, a barra de dados assumiria todo esse espaçamento. O aluno tirou 3,5, a barra de dados vai corresponder proporcionalmente a esta área aqui em vermelho. E como fazer isso? Você deve ir na página inicial e fazer isso na formação condicional. Nessa área, aplique a barra de dados para o conjunto de células e atribua a cor desejada. Então, o que nós iremos pedir para vocês nesse tutorial? Que você reformate a sua planilha seguindo as orientações desse tutorial, deixando-a com muito mais informações disponíveis e separando principalmente as tabelas de dados das tabelas analíticas. Basicamente, é isso que nós estamos propondo para a aula de hoje e, principalmente, que você automatize os resultados das suas tabelas conforme nós demonstramos. Está lançado, portanto, o desafio. Espero que você nos entregue e nos envie por e-mail a sua planilha totalmente reformulada e muito mais bonita. Até o próximo tutorial. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.